Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Fala Pandora Podcast e aqui reunida com as minhas filhotas e nesse momento assim que a gente reúne essa força ancestral, né? Essa geração de mulheres aqui fortes e determinadas que trazem todas as vezes aqui para o Fala Pandora o melhor, né? Com qualidade, enfim, com carinho e com tudo de bom que a gente tem para oferecer. E hoje nós estamos aqui também com uma convidada muito, muito especial, mas por enquanto a gente não vai falar. Aguenta aí, pessoal, que já já a gente conta sobre ela. E agora eu vou passar para a minha filhota Verena. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Verena Santiago, né, uma das hosts aqui do Fala Pandora. Nós somos 3 gerações de mulheres, vocês já viram aqui a minha mãe. E eu queria mandar um beijo especial hoje para o TM Studio, para a Tamires, para a Poli, ó, que fizeram toda a nossa produção maravilhosa. Estamos aqui, ó, lindas. Beijo, Poli, beijo, Tamires, por tudo. E eu também estou aqui com a minha filha. Hello, buenas noches, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Além da nossa convidada especial, temos outra convidada especial, que é a Aurora. Ela está aqui nos assistindo enquanto gravamos. Então, pessoal, agora chegou o momento muito esperado, que é justamente apresentar a nossa convidada de hoje, Mariana Antunes, né, Mariana? Seja muito bem-vinda, Mari. É um prazer você estar aqui com a gente. Você é uma pessoa muito especial para nós, já conhecemos a Mariana há muito tempo, é uma senhora terapeuta também, né? Trabalha aí com as mulheres contemporâneas, tem uma longa história também na área ambiental, né? Mas isso é ela que vai falar para nós, tá bom? Então, nós vamos começar com a pergunta que a gente faz sempre para todos os nossos convidados. Quem é Mariana Antunes Valente? Oi, gente, tudo bem? Bom demais estar aqui com as minhas queridas do meu coração. A gente está mais de 20 anos juntas. Não é? É uma jornada maravilhosa, acompanhando o crescimento de todas, né? Sempre. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui de criança, muito espoleta, muito brincalhona, sempre muito aventureira. E aí fui desenvolvendo todas as minhas conexões com a natureza desde muito cedo. Então, eu fiz alpinismo, fazia espeleologia, fazia mountain bike e me formei como bióloga, né? Foi um crescente aí de sempre estar buscando compreender como que a natureza funciona em todos os níveis. E dentro da biologia eu fui trabalhar com educação ambiental, que foi cada vez mais abrindo o meu caminho para estar em conexão de uma forma mais espiritualizada, mais profunda, mais íntegra com a própria natureza. E isso foi desenrolando, então, todo um lado ancestral da minha família, né? E uma espiritualidade que vem da minha família de muitos milênios aí atrás. E aí eu comecei a ter 2 vidas numa época da minha vida. A vida do movimento ambiental, de todos os projetos de meio ambiente, de educação ambiental em todo o Brasil. E essa área terapêutica, que começou com o tarô, né? Que eu sou bisneta, né, de tarólogos. Então, desde o meu bisavô, que vem essa linhagem, meu bisavô paterno, vem essa linhagem de abrir tarô. A filha dele abria tarô e ela faleceu no mesmo mês que eu comecei a abrir tarô. Então foi assim um legado familiar. Aí juntou com a família da minha mãe, que é árabe, com o italiano, que veio uma coisa um pouco mais apimentada. E aí juntou esses magos com essa linhagem árabe e tal, e toda essa linhagem espiritual que veio iniciando com o tarô. Depois disso, onde nós nos conhecemos, eu vim para Brasília e conheci a Mirella Faur, que é uma grande sacerdotisa, e junto com ela eu fui me desenvolvendo e entrei em grupos de estudo, e foi onde eu conheci vocês, e a gente mergulhou em todo esse estudo da sacralidade feminina, né, das sacerdotisas. E aí, por aí,
trilhamos tarô, astrologia, as chácaras, ervas, os nórdicos, Caminho as nórdicos, runas, maravilhoso. xamanismo, astrologia, e agora estamos no mundo indígena brasileiro, e assim a gente vai mergulhando em todos esses estudos, que todos, na verdade, são o mesmo, né? Sim. Só mudam os instrumentos, o jeito de você conectar, né? Mais ou menos isso. Só isso. Só Básico. isso, né? Básico. Só o básico, é isso mesmo. Sou mãe de 2 meninas também, né? É verdade. Aliás, estão lindas, né? Então, Então, já estão moças, né? Gente de Deus. E Mari, deixa eu te eu, amor. perguntar, você pode explicar Eu posso para... ficar me virando? Como é que é o Pode, negócio? à Pode, vontade. dá pra se ver ali também. Como é que aquela é? Só coisa fica bem perto linda. assim do a microfone. gente aparece ali, ó. E você Que sabe fala mais mais ou menos o que pouquinho, ó. tá Isso, filmando. pra você. Tá legal. Pode falar, Mori. Eu queria que você explicasse para nós, leigos, Sim. o que é o sagrado feminino. Porque eu acho que muita gente que assiste a gente sabe o que é, mas tem várias outras que não sabem o que significa. Ele realmente é um movimento espiritualista que veio vindo, uma consciência antiga que vem sendo de uns anos para cá mais divulgado, mais falado, né? Mas é um caminho espiritual antigo de estar em conexão com o feminino dentro de cada um, sendo homem ou mulher, sendo sem o gênero que você quiser. Mas é quando a gente mergulha no inconsciente, eu vou falar entre aspas, dominando esse inconsciente. É quando a gente aprende a mergulhar nas nossas sombras e compreender os sinais da sombra. Porque o mundo inconsciente ele tem uma linguagem, que é a linguagem dos símbolos. A linguagem da mente é a nossa linguagem falada. Então, esse mundo todo mais oculto, ele é um feminino, porque ele exige silêncio, ele exige introspecção e exige um mergulho. Isso é uma prática da nossa energia feminina, independente de quem você é. Então, esse lugar de autoobservação, ele vem já de uma antiguidade, onde 35 mil anos atrás era a referência das comunidades que estavam conectadas com a natureza e da humanidade. E onde esse feminino e as mulheres eram sagradas, porque elas sangravam e não morriam. Nossa! Ela é especial. Do próprio corpo dela nascia um ser e do próprio corpo tinha nutrição para esse ser. Gente, ela é muito sagrada. Entendeu? E o sagrado num lugar de divindade, de integridade, de acessar essa força de não estar dissociado do contexto. Então, da natureza, porque somos orgânicos, somos naturais. Sim, com Né? certeza. E aí, a partir daí, esse feminino, ele vem, né, por estudos antropológicos, né? A gente tem uma antropóloga chamada Marija Gimbutas. O nome não é fácil. Não é fácil, não. E ela fez estudos com muito científicos, assim, muito comprovando que as estatuetas antigas encontradas, né, que tinham os corpos bem corpulentos, né, os seios grandes, os ventre grandes, ancas, né? As ancas, né, mais ou menos como a gente tá, né? E percebia que realmente os cultos eram pautados na força do feminino, que é a grande geradora da vida. Sim. Isso é muito louco, né? Quando a gente para pra pensar que a gente, assim, né? Vocês, Sim. no caso, eu não. Mas vocês geraram... Futuramente, amiga. Não, Se quiser. Isso. É muito louco pensar, tipo, que vocês geraram um mini ser dentro de vocês. Pra mim, é porque, né, como eu não passei por essa experiência, eu acho muito louco para pensar nisso. É uma coisa assim. incrível. E a Cara, gente tem que abrir espaço Vocês dentro da geram gente. um ser dentro da sua barriga, gente. Isso é muito louco. É. Se isso não quer dizer que Não, mulheres são foda, eu não sei o que. É isso. Entendeu? Exatamente. Porque... Sim. E isso, antigamente, era reverenciado, entende? Claro, tinha que ser sempre, né? Não, e o mais legal é que nós, mulheres, nessas antigas comunidades, né, que eram bem conectadas com a agricultura, dependiam da natureza para sobreviver, percebiam que as mulheres atuavam exatamente como as fases da lua.
Sim, a gente tem uma Sabe ligação aquela coisa, muito isso, forte sabe essa com a coisa de quando natureza. estamos juntas, menstruamos juntas? Sim. Então, tem um ocitocina. Imagina, as 3 morando Não, juntas, como é que era, né? O Nossa. negócio. Era, não é? Eu Todo não mundo se menstruava regulando ainda. para menstruar no mesmo momento, né? É. Porque tem um hormônio, a ocitocina, que vai conectando. Então, isso numa comunidade há 30, 20 mil anos atrás, onde a mulher, e todos ali, na verdade, estavam realmente muito conectados, estudando a força dos astros, estudando como que atuava em qual momento a gente tinha que plantar, qual momento que tinha que colher. Tudo isso era intrínseco nas comunidades. Sim. E as mulheres, todas menstruavam juntas. Era natural perceber que elas precisavam se recolher nos momentos de menstruação, Uhum. né? Para as suas tendas da lua, para as suas tendas negras ou tenda vermelha. Cada comunidade chamava de um sua jeito, tenda, né? Tinha o seu lugar de não fertilidade. E esse momento abria todos os nossos chakras, toda a nossa conexão. Então, a mulher, ela tem uma habilidade de estar entre os mundos de uma forma muito natural. Por quê? Porque olha um bebê e tem que ver o que está acontecendo ali para saber o que precisa. Então, a partir disso, que era natural, a mulher era reverenciada e ela entrava em transes para orientar essas comunidades, para ver, então o grupo tal vai buscar um novo lugar para a gente morar. Vamos ter um inverno muito mais forte, peraí, vamos ter que nos organizar de um jeito diferente. A família tal está precisando de mais apoio. E ali eram os momentos onde a mulher se alinhava e era a própria profetisa, né? Ela era a referência espiritual e política dessas comunidades. Mas não porque era melhor ou pior, porque era sagrada. A diferença era essa. E os homens, não quer dizer que não tinham uma sacralidade tão importante quanto. Eles tinham papéis e tinham, inclusive, seus ritos de sacralidade Sim. do homem. De passagem, tudo. Exato. E aí é Né? uma coisa natural, como você falou. Então, os ciclos, eles funcionavam, vamos dizer assim, somos um ciclo dentro de um ciclo, né? Então, eles funcionavam com essa natureza. E aí, o que acontecia? Cada um sabia o seu papel. Não havia uma disputa. Né? Porque cada um, pela sua própria natureza, já tinha suas funções. Então, isso é maravilhoso, né, da gente pensar. E quando você muito bem lembrou que as mulheres se recolhiam, isso é uma coisa que não devia ter acabado nunca. Não. Porque as mulheres precisam de um recolhimento nesses momentos. E a gente perdeu isso, né? E para fazer o contato com o feminino, e voltando ao que você falou do sagrado feminino, era nesses momentos de silêncio, de recolhimento, Olhar pra que dentro. toda a parte emocional era traduzida, todas as dores vivenciadas nos 3 primeiros momentos do ciclo poderiam ser, sabe, restauradas. Aí alguma tá com mais dor, a outra faz um chá. Então uma cuida da outra. Então o feminino tem a ver com esse lugar de parar, respirar, olhar para dentro, ouvir a voz interna. A orientação está dentro da gente. Então, reverenciar o sagrado feminino, ele faz parte de um caminho espiritual de restaurar a conexão com, no caso, a gente usa o arquétipo da deusa, né? Que é uma força de características pautadas no inconsciente coletivo que nos traz uma referência. Agora, antigamente, era muito natural você denominar forças da natureza como Deus, deusa, né, o sol, Sim, Deus, lua, Deus, sol, né? sim. E isso trazia para a gente restaurações internas. E a própria natureza, observar a natureza, todas as antigas civilizações, os chineses, os hindus, japoneses, milenares, tudo que eles têm hoje de orientação espiritual foi pautado em observação da natureza. Então, o resgate do sagrado feminino é esse lugar de parar para dar olhar para o seu emocional, para o seu psiquismo. Para Só sua sacralidade, para a sua né? sacralidade. A gente lembrar que nós somos divinos. Exato. Estamos Exato. aqui representando, né, esse ser divino. Que, na verdade, não é feminino, não é masculino, Não é isso, é a tudo. divindade. Isso, entendeu? exatamente. Então, é isso que as pessoas precisam entender, compreender e resgatar, né? Agora, tem um ponto que eu acho muito importante, que é assim,
mas o que é exatamente, né? Como que a gente identifica no nosso dia a dia esse feminino? Porque ele não tem espaço no mundo que a gente vive. Então, e aí a gente tem que compreender um pouco do histórico, da onde veio o sagrado feminino, pouca coisa, não vamos entrar nos detalhes, porque é bem grande. Sim. Mas compreender que a mulher era esse centro de referência, e era sagrada, e era importante, porque ela gerava a população daquela comunidade. Entende? Então, ela tem que ser cuidada, né? Como a gente cuida de uma planta que cresce, que precisa de água e tal. A hora que tinha isso, com o tempo, a gente teve, durante milênios, mais de 20 mil anos, com a força do cálice atuando, a força desse feminino sendo as gerações matrilineares, matrifocais. Sim. Ou seja, tudo pautado na força da vida. Com o advento do metal e das tribos hindu-europeias que tinham uma organização mais hierárquica, mais agressiva, com um único Deus, eles entravam nessas comunidades que eram em equilíbrio com o masculino e o feminino, em harmonia. Eles entravam nesses lugares e dizimavam todos eles. Desculpa, mas eu vou ter que ser intensa. Estupravam as mulheres, matavam as crianças e faziam filhos nas mulheres, destruíam os templos e faziam seus próprios templos em cima. Sim. Essa comunidade antiga, que era mais... não tinha uma hierarquia... Ela tinha uma hierarquia circular, não hierarquia de um melhor do que o outro, né? Ela foi facilmente dizimada, porque ela não estava preparada para esse tipo de conflito. E, além disso, não só esses tribos hindus europeias, que eram mais agressivos e invasores, além disso, mais um tempo para frente, a gente teve os sacerdotes hebreus, que transformaram os seus mitos antigos em mitos específicos, desqualificando o poder feminino, das mulheres, na verdade, o poder da mulher, que era a própria deusa na Terra, para poder ser a consorte do Deus, a esposa do Deus, a filha do Deus, e até depois a posse de um homem. Então a mulher ela saiu de um lugar onde ela era a própria divindade, reverenciada, e isso todas nós temos no nosso DNA, com certeza. Que a gente sabe que a gente é sagrada, que a gente sabe que a gente tem que ser tratada de outra forma, mas ela perdeu todos esses espaços. E aí, nessa arqueóloga também, ela estudou que mais ou menos 7 mil anos atrás, a gente vem passando por essa desqualificação e que está no nosso inconsciente coletivo esse lugar de que a mulher, ela virou então uma única referência de uma deusa, que no caso virou Maria, que era humana, virgem. Então a sexualidade teve que ser, sabe, dizimada também, não pode. Mulher que tem uma sexualidade livre, só para procriar. Isso. Exato. E aí tem que virar mãe de todos. Então você casa com alguém, a cultura tá introjetada que você tem que virar mãe do teu marido. É que você não pode ser mais nada a não ser mãe. Isso. É verdade. É incrustado, né? Pode falar, meu amor. Eu tenho uma pergunta sobre como que é... Você tá falando das épocas antigas e tal. E eu queria saber sobre a questão, assim, agora, dessa modernidade e tal. Porque temos mulheres que não têm útero, as mulheres trans, mulheres que não geram vida. Temos homens que menstruam. E eu queria saber como que, tipo assim, se as mulheres trans estão inclusas, né? Porque o Sagrado Feminino fala muito sobre útero, sobre gerar vida, sobre menstruação e tudo mais. E aí eu queria saber como que é isso pros dias de hoje. Linhagem, né, E queria saber também se você poderia falar um pouquinho das tendas da lua que você falou, que eu achei bem interessante. Que eu anotei aqui, tendas da lua e tendas vermelhas. Claro. Só um adendozinho, assim. É porque na antiguidade, que ela estava falando das comunidades matrifocais, na mulher era muito mais perceptível a questão dos ciclos. E ela refletia os ciclos da natureza. Era mais perceptível nela, por causa desse processo de geração de vida, de menstruação, desse ciclo todo, da sensibilidade, que ela tinha essa sabedoria e conexão com a natureza, que ela representava esse próprio ciclo. Então, como eles consideravam os fenômenos naturais como deuses, como algo divino, a mulher virou, então, essa referência mesmo. Então, aí o que acontece? Hoje em dia,
a gente já tem esse conhecimento também que o sagrado feminino e o sagrado masculino existem em todo mundo. Exato. Isso. Entende? E Exato. o que a gente está em busca é do equilíbrio disso dentro de nós Eu e ia da chegar nossa nesse ponto, sociedade. isso mesmo. Não é isso, Perfeito. Mari? Perfeito. Porque eu acho assim, veio todo um movimento da década de 80, porque esse despertar para o sagrado feminino, ele vieram em 4 ondas do feminismo. Que hoje, para mim, na minha visão, não faz mais sentido esse lugar do feminismo raiz, vamos dizer assim, Sim, tá? O feminismo radical. Isso, não faz, para mim, hoje não Sim. faz mais sentido, porque eu venho buscando dentro de mim como eu transmuto as dores antigas desse masculino dentro de mim, Sim, perfeito. para que eu possa lidar com o meu marido, com meus filhos, com, sei lá, não tenho filho, mas assim, com os homens ao meu redor, de forma sagrada também, entende? Claro. Então, mas assim, vamos voltar ao seu ponto. Eu acho que, e aí junta com isso, eu acho que a gente está num momento onde é a busca desse equilíbrio e que cada um acessa, que pode estar independente do corpo físico mesmo, entende? A gente está entrando numa era, com Plutão entrando em Aquário, com uma expansão espiritual do antigo, entende? Só que ele vem repaginado. Sim, Tá entendendo? adaptado, adaptado à modernizado. época. Isso, Modernizado, entendeu? adaptado à época, né, que nós Inovado. estamos vivendo. Mas eu sinto que a gente vai vindo trazer essas antigas sabedorias de um jeito que, assim, eu penso, a Verena já vai entender. A outra já acessou. E isso está tão necessário, né? Então, esse conhecimento que a gente demorou 20 anos treinando, não sei o quê, agora tá aí. E é para ser usado. O que a gente precisa nesse mundo agora, cada vez mais disponível, é saber triar. Sim. É saber ver quais são os valores éticos, saudáveis, e que estão na antiguidade, Sim. que estão na conexão desses antigos povos. E hierárquicos também, né, Mariana? Hierárquicos também. Porque isso é fundamental. E sabe que eu percebo, assim, fazendo até um adendo para os grupos de estudo que a gente participou do Sagrado Feminino, lá na Teia de Teia, com a Mirella Fal, é que depois que a gente passou por, vamos dizer assim, praticamente os estudos que eram, né, propostas da Teia de Teia, que a gente começou, então, a comandar os grupos, a ficar na parte, né, ensinando, na verdade, repassando esse conhecimento, que as mulheres que estavam chegando, elas já tinham esse conhecimento. Era só uma questão mesmo, assim, de alinhamento dessa coisa antiga, eu acho. Perfeito. Eu acho esse movimento muito forte, né? E isso faz o quê? Mais ou menos uns 10 anos. E foi justamente isso, mais ou menos uns 10 anos depois da gente ver essa geração já de mulheres assim. Com mais informação, com tudo aí. Isso, e questionando, mas querendo Só que depurar. Isso. Só que Isso. não tinham a vivência e a experiência dos antigos valores que Isso. traz a consistência. Isso, perfeito. Que traz uma consistência. Isso. Que traz a Entendeu? base. A né? base. É. A base. Acho que a base é A fundamental. base também de pesquisa, de experiência da questão Isso. científica, porque senão a gente fica muito na questão esotérica, né? Ou enfim, só espiritualista, e não é uma coisa de vida, é uma coisa real, né? E eu quero só trazer o negócio do feminismo para não Aham. ficar. Ah, sim, sabe, sim, assim, vamos. para ninguém. Não é que eu não. O feminismo é extremamente importante para restaurar e Sim. trazer a voz novamente Sim. desse feminino que Sim. ficou subjugado, Sim. calado, e ele precisou dessas forças na primeira onda, nessa coisa de não poder estudar, de poder votar, de poder dizer o que acreditava. Sim. Numa segunda onda, na década de 60, 70, 80, na contracultura, eu sou dona do meu corpo, eu uso o anticoncepcional, eu tenho o filho que eu quero, né? Numa década de 90, um pouco de falar das mulheres negras, que estavam Sim. só as mulheres brancas mais elitistas que estavam aí, entra conseguindo, negro. e aí entrou todo um movimento das Existem das- mais mulheres, né? Opa, existe muito mais gente aqui que tem Exato. voz, que precisa se aparecer, e depois, 2000 e pouco, o movimento nas redes sociais das mulheres falando dos abusos, dos assédios e tudo muito mais. Aí entra um ponto que você perguntou, mas e agora? Porque chegou um momento que virou uma certa moda. Ah, é o sagrado feminino. Exato. Mas ela veio numa força ainda masculina. Uhum. Sim. Uhum.
Ela veio numa força de brigar com o masculino, de uma mágoa interna dentro de nós, contra esse masculino. Como se a gente ainda estivesse na Inquisição, julgadas. Então, tem um lugar, quando a gente vai, a mulher hoje conquista, vai atrás, só que ela chega agora, ela fala, e aí? Cadê dentro? É esse o ponto da mulher contemporânea que a gente precisa mergulhar e restaurar. Cadê, assim, essa falta algo? E aí, essa falta algo é reconectar com as forças da natureza. É reconectar. E qual é o primeiro passo? Com as fases da lua e a sua menstruação. Perfeito. Ah, mas eu não tenho útero. Cara, perceba como você se sente em cada fase da lua. Ah, mas eu sou trans. Perceba como você se sente em cada fase da lua. E olha, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas vocês já repararam que homem tem TPM, sim? Tem! Eles não menstruam, mas eles têm uma fasezinha que eles estão, assim, complicadinhos. Ai, pra mim, eles Repararam, são não? complicadinhos no mês inteiro, eles são chatos. Que eles têm os ciclos deles, assim. Se a gente parar, assim, né, no convívio, a gente percebe. Você sabe que eu percebo também, além da fase da lua, que o homem também fica um pouco irritado disso, eles se conectam mais com o ciclo do sol. Sim, claro, eles são Eles solares, são. Eles são regidos pela força mais solar. Então, é mais diluído, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Essa irritabilidade. Mas tem muitos homens bem conectados com a fase da lua. E quando traz essa conexão, começa a ter uma referência emocional. Esse é o ponto do sagrado feminino. Perfeito. Entende? Ai, como que eu fico na lua cheia? Então, se 3 meses seguidos, anota. Fico mais brava, ou quero sair, quero encontrar todos os amigos, quero não sei o quê. Eu tenho uma amiga que a bio do Instagram dela é a lua sai e eu tenho que ir pra rua. Alguma coisa assim. É isso, Legal. é isso. Tem gente que sente muita vontade. Então, o primeiro ponto é... Fala, Fê. Não, pode falar, eu tô te ouvindo. Não, mas fala. Eu sinto que esse é o ponto de resgate. Primeiro se conecta com as fases da lua. E depois entra naquilo que a gente estava falando da roda do ano. Sim, que a gente vai até falar sobre ela, né? Dos ciclos, Mas né? se Agora, quiser, eu tem uma- espero. tem uma coisinha dos ciclos assim, solares, outros pontos, né? E essa divisão entre o masculino e feminino, ela é muito antiga, a gente sabe Sim. disso, né? Como você colocou. Chegaram aqueles que vieram conquistar, né? Que eram mais guerreiros, né? Que eram conquistadores mesmo, o próprio Isso. nome já Invas- fala, invasores, né? Então chegaram vamos dizer assim, de um lado de uma comunidade onde tudo fluía com a natureza. E de repente você ser invadido e descobrir que existe, né, uma outra força que está vindo e te tira do seu lugar, isso não é uma coisa fácil. Então, se a gente for pensar, até mesmo, vamos dizer assim, sobre o que a gente vê hoje em dia de constelação, sobre a ancestralidade, é lógico que todo esse, vamos dizer, esse movimento, né, natural, ele sofreu impacto. Então, esse impacto ficou registrado. Isso. Exato. Então, esse registro, né, existe em todos nós, em todas nós, né? Em todas E nós, aí, principalmente. Principalmente as mulheres, né? Então, isso aí é um trabalho que demanda Isso, tempo, demanda. porque é registro, né? Existem os nossos ancestrais familiares, consanguíneos, né? E que se tornam até astrais, mas existe também os ancestrais das histórias, que são os nossos ancestrais, que a gente também honra, reverencia, como a gente aprende no sagrado. Então, eu vejo assim que, por exemplo, essa força do sagrado feminino, e como a Mariana falou, dessa coisa do feminismo e tudo isso já é uma grande contribuição para a gente poder achar de novo o nosso lugar. Isso. Não é? E Isso. limpar todas essas dores que não é de uma só, são de Que várias. não é de uma só. E que se exatamente. repetiram por vários momentos milênios históricos. E que vamos combinar que ainda existe aí. Até hoje. Não é? Hoje, vamos dizer assim, está mais social. Né? Mas ele está aí. Quantas mulheres sofrem Quantas ainda? mulheres ainda agem com machismo nela mesma? E quantos sofridos, né, existem? Isso. Quantas mulheres sofridas existem que estão caladas aí, sofrendo muitas Nossa, coisas? muitas. Quantos filhos, né, filhas com pais, etc. Né? Mulheres com seus maridos, namorados. Então, existe assim um lugar que ainda falta ser, né, resgatado. Eu acho que além de resgatado, porque para esse resgate é muito interessante, Fê. Para esse resgate acontecer dentro de cada indivíduo, Sim, tem que porque ter uma tem que ser troca de individual pele. também. Sim. Tem que ter uma troca de pele. E essa troca de pele, ela é doída porque ela Muito. passa na inquisição de cada um. Sim. Sabe, para eu acessar 20 mil anos atrás, eu tenho que passar aqueles 400, 500 anos, amiga, de Exato. tortura absoluta.
Exato. Onde ali houve uma ruptura no nosso inconsciente coletivo de não posso passar este legado para as minhas as minhas filhas, que era passado de mãe para filha, todo o conhecimento de como cuidar das ervas para você que está machucado, como fazer a mudança do bebê para nascer, as orações, os cuidados com a casa, com as coisas. Eu não posso passar, as visões, né? Não posso passar para minha filha, porque ela vai ser torturada e morta. Então, houve uma ruptura agressiva de mãe para filha, doída, que precisou para a nossa sobrevivência. E depois vem todo esse lugar onde o masculino tomou a frente e que eles também ficaram vazios da vida. Sim. Perfeito. Entende? Eles têm uma carga hoje para traduzir dentro de si, que é olhar para um feminino tão ferido que eles não olham, porque eles foram treinados a não olhar. A não acessar. Entende? Não acessar. Mas para ele ser um homem inteiro, Exato. é o primeiro ponto que ele tem que olhar, é o resgate do sagrado feminino dele. E pra eles é tipo uma fraqueza, né? Exatamente. É. E pra gente é olhar esse masculino destruidor dentro de nós que houve em toda a nossa vertente. É porque eles enxergam a questão do feminino como algo inferior. Algo que não tem força. Que veio para me servir. E a gente também... Para cuidar de mim. E a gente também, enquanto mulher, a gente às vezes enxerga a força como algo agressivo. Isso. E não necessariamente. E já tá, como a gente falou, já é ancestral, então a dor é maior, né? Isso. Porque reverbera dentro de você, né? O do que tem e do que foi. Né? Então, esse é um trabalho de ambos. Não Venho é trabalhando uma coisa interessante com a constelação, que é estudar os clãs. Sim, maravilhoso. Isso. A hora que a gente estuda e compreende a dor dos clãs, a gente começa a aliviar dentro de nós. Eu sou descendente de árabe. As mulheres árabes, minha amiga, têm uma mágoa desse masculino. Ainda sofrem Até muito, né? hoje sofrem Ainda bastante. tem muita coisa aí. Uma mágoa com raiva. Aí você pega uma mulher Medo. japonesa. Medo. Medo. E aí, uma mulher japonesa, ela não tem nem condição de acessar nem algo de raiva. Não, né? Entendeu? Elas não podem nem olhar, às vezes, nem né? olhar. Então, contato, é mais resignada, entendeu? Não que isso seja bom, só tô falando. Então, a partir do momento em que eu vou lá nesse clã, por exemplo, tô dando esse do árabe, Sim, que é bem vibrante na minha família. Quando eu vou lá e eu consigo olhar para esse masculino num lugar de ir me entendendo com ele, que tipo, ele não podia ser de outra forma, que tinha outras coisas tradicionais lá, que era dessa forma. Eu fui mergulhando, por exemplo, na minha ancestralidade, que eu cheguei no meu bisavô, que ele com 5, 4 anos, ele tinha sido espancado pela mãe. Então a dor deles também vem desse masculino, desse feminino que pode ter sido abusador. Então, enfim, tem muita coisa mergulhada. Sim, bastante. Né? E aí, com o tempo, a gente vai traduzindo isso, e aí tudo que eu vivo, eu atraio, está em mais harmonia com o que eu já traduzi dentro de mim. Exato. Então, esse masculino, ele não vai vir agressivo, ou me subjugar. Essas são dores minhas que eu estou estimulando estar vivenciando. Quanto mais eu curar internamente, mais eu vou vivenciar harmonicamente. Perfeito. Então, eu venho trabalhando nesse mergulho de equilíbrio entre essas forças dentro de mim. Não só do sagrado feminino, mas o sagrado feminino é o identificar esse oculto e invisível que ninguém dá valor. Que é falar, hoje eu tô cansada. E eu não vou trabalhar. Assim, claro que tem coisas que não dá, mas hoje eu vou me reservar. Então, eu tô de TPM, vou numa reunião, tenho que ir. Eu vou ficar quieta, não vou me expor, eu vou me preservar. Pronto. Aí a mulher contemporânea consegue administrar, a partir do momento que ela se conhece mais, ela consegue administrar essas oscilações naturais dela. Perfeito. Mas para isso ela tem que olhar para dentro. Exato. E essas fases da lua são tão importantes para isso, né? Eu já falei até aqui no episódio que, assim, eu observo muito quando eu tô naquela fase TPM, que, assim, eu não gosto da forma pejorativa como lidam, né, com a questão da TPM. Sim. Mas eu acho a TPM uma fase
importantíssima para a gente observar aquilo que a gente realmente não dá mais, que a gente não quer mais, que já passou do limite, que a gente precisa reformular, né? Enfim, ressignificar dentro de nós. Porque é uma fase que você vê, a irritabilidade fica muito grande e você perde assim, a paciência para certas coisas. Mas observa essas coisas. Isso. Porque elas querem te dizer algo. Exatamente. Entendeu? Então, a TPM é excelente pra Eu digo isso. que a TPM é um tempo para mim. Perfeito. Exato. Adorei. Entende? Não é ótimo isso? Adorei. Eu vou até anotar. Porque para poder fazer isso, tudo que a sua mãe está falando, essa pesquisa interna, porque a gente vai, sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai concentrando as toxinas do sangue, das experiências e vivências que a gente teve do começo do ciclo. Aí vai concentrando, vai concentrando, vai concentrando. A gente precisa de tempo para digerir, para o corpo absorver, para uma limpeza. gente impactar. Sabe? Exatamente. Pra uma gente. limpeza. Ai, né? Às vezes você brigou, o chefe brigou com você de um jeito que você fala, ai meu Deus. Pô, isso pegou emocionalmente a mulher. Como base, ela é elemento água. Então, ela precisa de tempo para descobrir dentro dela por que gerou isso de novo na vida dela. Ai, de novo, eu não soube lidar com um cara estúpido e como que eu faço? Eu não sei o quê. Enfim, Por que pra isso me poder liberar. atinge Por que ainda isso me tanto? atinge até agora? Exatamente. E tem uma coisa, né? A gente sabe que existe um masculino e um feminino dentro de nós. Exato. Então a gente também tem que trabalhar isso dentro da gente, Claro. né? Exato. Quando eu me coloco por exemplo, num momento masculinizado, vamos dizer assim, que eu agrido, que eu vou a, sei lá, a luta ou me defendo, né, da forma mais masculinizada, é porque eu também estou em desequilíbrio com esse Exato. masculino. É total. justamente isso que a gente está falando. Porque A esse força masculino não... está me machucando É. muito. E pode ser Isso. recente. Não Isso. precisa lembrar só do ancestral. Isso pode mesmo. Tem Que a toda razão, força Fê. não necessariamente está na agressividade, né? Não, Mas, com certeza. na violência. A gente também tem que mergulhar nessas questões, Com né? certeza. Mas é tudo uma questão também de sobrevivência, de toda essa questão histórica, Sim. né? Que Sim. a humanidade passou, tanto homens quanto mulheres, e todos têm as suas questões, né? E aí, Lorena, entrando na sua pergunta, é isso, todo ser é inerente ao sagrado feminino e sagrado masculino dentro de si. Então, É yin yang, né? perfeito, era isso que eu ia exatamente, falar, é o tal. milenar isso. O tal é isso, é o yin e o yang que explicação. contém tem um pouquinho de cada um. Exatamente. Exato. E eles só vão Perfeito. funcionar estando juntos. E por isso que tem Essa eu acho que é a meio. busca que a gente tem. Então, se você tem útero, se você não tem, se você é trans, se você não é, não importa. Isso é inerente ao ser humano. Em algum momento eles se Entende? unem, né? Por isso que tem sempre aquela linha do meio, Isso. né? Agora, uma coisa interessante, Se mesmo que a unem, não, pessoa se não tenha fundem. útero e tudo, mas compreender que as mulheres, por terem útero, tem algo que se chama mistério de sangue. Sim. E a Que continuidade são da vida as também. continuidades da vida e as memórias ancestrais que são passadas de geração em geração, em geração em geração. Exato. E isso é algo que talvez um trans ou alguma pessoa que realmente não tenha útero ou que tirou o útero não possa vivenciar ou possa em alguma dimensão psíquica, entende? Ou até algo Numa molecular, memória. talvez, assim, né? Pode ir Porque- numa memória. Isso. Eu acredito que todo mundo acessa, mas esse órgão, ele tem uma força diferente. Eu posso dizer isso porque eu já consegui acessar a dor de uma tataravó minha que ela tentou abortar, porque antigamente as mulheres tinham filho todo ano, pelo amor de Deus. Que mulher quer ter 11 filhos? 11 gravidez? Pelo amor Não de quer, Deus, amor, que não. eles Ninguém. Ninguém quer, gente. Entendeu? Não, Perfeito. desculpa, ninguém quer. Então, elas faziam de tudo para dar conta de sobreviver. E, enfim. E eu tive a total sensação dentro do meu corpo dessa dor que estava sendo purificada no momento que eu estava cuidando e Nossa, tal. que ótimo. É muito fantástico. Agora, eu não posso dizer também com propriedade se uma pessoa que não tem útero ou que um trans qualquer não vai acessar isso. Eu acho que pode acessar. Mas o órgão tem uma função, tem um poder, entende? Eu acho que, de alguma forma, Eu não posso confirmar isso, porque eu não sou, né? todo Entendeu? ser tem uma conexão, porque qualquer ser que está aqui neste planeta vivo, ele passou por um útero. Então, ele entrou em tem conexão. razão, tem razão. Tem Entende? razão. E a sua mãe, né, que gerou essa vida... Trouxe uma memória para você, conectou, né? porque ela
ela concentrou A toda avó, a sua né? energia. Já vem da avó, Já a vem sua da célula, avó, do avó, óvulo. é. que já carrega da Que sua já outra ancestralidade. ancestralidade. Exato. Então- Tem razão. Então, a mulher que tá ali gerando aquela vida, independente de ser homem, se é mulher, o que é, Uhum. ela tá injetando essas informações. memória, né? Com Essa certeza. memória. No DNA, no né? DNA. No DNA, Entende? Então, acessa de alguma forma. Eu acho que Uhum. é por isso que Exato. o útero, ele é tão sagrado, assim. Porque ele é esse portal. É. Entende? E aí, quando a gente entra para algumas religiões, vamos dizer assim, de espiritualidade, etc., eles falam da questão assim que precisa ter o momento onde o espírito que está aguardando essa chegada para esse planeta aqui, para se conectar, né? E aí dizem assim também outros conhecimentos Estudiosos. que a gente vai acessando e escolhendo o que a gente quer. Então, olha, eu estou acessando aqui essa dor da minha ancestralidade que eu vou vivenciar, e isso aqui de doença que eu vou ter, entendeu? Essa Pro habilidade. meu crescimento nessa nessa encarnação. experiência. Isso, nessa experiência. Então, essa habilidade para me ajudar nesse momento, entendeu? Então, existe essa escolha. E esse acesso é feito no útero. Tem razão. Exato. Dessas É muito conexões, incrível, né? vamos dizer Realmente. assim, são nesse momento, né? Eu acredito que o útero, né, ele é realmente um portal, né? E é um portal histórico também, né? Ele traz vamos dizer, as informações, não só daquele ser que está sendo recebido, né, mas da ancestralidade daquela toda mãe aquela e de linhagem, toda aquela né? linhagem, Sim. entendeu? De tudo que a gente acessa até em vidas passadas, né? Vai Claro. saber, porque a pessoa já vem com uma bagagem, Exato, né? exato, É. e prepara para aquele ser ver esse planeta, né? Então ele já traz informações, além, lógico, de alguma informação que ele já traz, vamos dizer assim, para quem acredita nessa linha, né, da sua parte espiritual. Então ele já vem com bastante informações. Agora, o que ele vai vivenciar e fazer com essas informações Aí é com ele, aí é o livre-arbítrio, que é né? daqui para frente, né? Exatamente. Aí vem a são as questão- tomadas de decisão Exatamente, individuais. na vivência, né? Exato. E Isso. se a gente também parar para pensar, vamos dizer assim, nessa parte que você falou também aí sobre, né, o início, onde havia esse equilíbrio natural, né? Como cada mulher e cada homem tinha o seu papel, estava tudo certo. Então, quando houve esse desequilíbrio, tudo se modificou, tudo, né, Isso. vamos dizer, bagunçou. Então, hoje, o que a gente faz? Até hoje está arrumando essa bagunça. Mas o homem, hoje em dia, tem um papel e a mulher tem outro, porque, na realidade, além das suas individualidades, cada um também tem uma função aqui. Né? E os homens estão tentando, alguns, não vou dizer todos, porque eu acho que ainda falta muita coisa, me perdoem, homens, mas, assim, alguns estão tentando achar também o seu lugar, porque, de alguma forma, como você falou, também se perderam. Meu Quando marido, a pessoa tira, ela também se perde. Não é? às vezes eu falo, né, que a gente tem que mergulhar, que a gente tem que traduzir. Ele falou assim: você tem ideia do que um homem que deixou a sua família para proteger o seu país numa guerra? Pois é. Isso Entende? fica registrado. Fica registrado dentro deles, né? Exato. Entende? E- Ele falou: você acha que a gente. Aí o homem eles têm que cortar. Porque ele vai estar matando um outro cara, ele vai ficar pensando, mas ele tem um filho que tem uma criança que tem que... Não tem, não dá e morreu. Já, entendeu? Exato. Então tem um lugar, né? Tem um lugar aí que a gente também, como mulher, nunca parou para pensar. Que eles estão lá para defender a gente, ou a família, ou o que for, quer que seja, para realmente poder crescer, enfim, os assuntos que cada guerra gerou. Sim. Mas eu acho que isso é um lugar de reconhecer esse masculino de um outro ângulo, que a gente nunca para olhar. Mas uma mãe nunca entregaria um filho para a guerra. Exato. Entende a diferença do cuidado com a vida? Que eu acho que é o desequilíbrio. E aí, por isso, veio essa onda do resgate do sagrado feminino. Por quê? Porque precisa de um equilíbrio para depois chegar, né? Chamar a atenção para esse lugar de que a mulher é oscilante. Não quer dizer que ela é Louca, né? Louca, Como né? gosto de falar. É natural que ela seja oscilante, é natural que ela não esteja sempre com a disposição de produtividade que Exato. essa vida capitalista exige, né? Entende? Que tudo isso tem que ser reverenciado como natural. Eu até bocejei na hora que ela falou essa produtividade. Não é? Exato, porque a gente não tem. O homem, ele tem essa prontidão mais fácil.
A mulher não. Uhum. Porque para cuidar da vida, para estar em conexão com a força da natureza, peraí, é outro ritmo. Tem que gestar, tem que ter paciência. Não que a gente seja paciente, mas assim, entende? Não é que a paciência tem limite, Porque, né? mas esse exercício do feminino que vai para homem, é exercitar esse feminino. E você, quando a gente lembra do sagrado, né, que a gente começou há uns aninhos aí atrás. Ontem, praticamente. Ontem. Né? Ontem. A gente tinha isso, né? Eu acho que uma das coisas assim que a Mirella deixou pra gente foi conectar com a natureza. Sim. Com a natureza e com a sua natureza. Exato. Isso. Né? Que isso aí... Que é diferente da minha natureza, que é diferente da dela, que é diferente da dela. Mas que estamos na natureza Estamos e na como natureza. você falou, somos orgânicos. Isso. Né? Então a gente começou a trabalhar primeiro isso. É. Né, dessa conexão, do sentir, do vivenciar, né? Aí depois vieram outros aprendizados, porque faz parte, né? De todo vamos dizer assim, de uma caminhada e tal. Então, quando a gente vê as pessoas hoje, né? Vamos dizer, as mulheres de hoje, elas já pegaram também isso aí já mais mastigado, né? A gente veio abrindo a trilha, né? Abrimos a gente a foi trilha. abrindo a trilha já tá mais pisada, né? Já tá mais O pisado. pessoal hoje já entende a questão do planeta ser Um ser vivo. Um ser vivo. É. Né? E quando eu ouvi isso a primeira vez, o planeta é um ser vivo. Caramba, a ficha caiu, mas ninguém eu tive que ouvir. Trabalhei Você muito entendeu? como educadora ambiental falando, Pois é. gente, que nem planeta, sabe as veias do nosso corpo? Os rios. Gente, perfeito. Aí começou. Entendeu? Eu falo que São Paulo, o Rio Tietê em São Paulo é tipo Uma horta cheia de... Exatamente, como que fala? O Cheio de coração que... gordura. É um infarto no coração. É total. São E Paulo tá infartando. depois vai traduzindo, depois como Sim. o próprio organismo, entendeu? Sim. Mas isso nessa visão Mas meio macro, né? E a micro, que é dentro de nós, né? Na nossa vida, no dia a dia, com as pessoas que nos relacionamos, Mas né? isso E aí muda. aumenta o planeta Terra. Olha aí. Isso Tudo muda a ligado. percepção, Isso, né? muda. Você vai Por isso quebrando muda. paradigmas. Isso. Ao ponto, assim, de eu conseguir sentir Isso. num dia Exato. caminhando assim, aqui em cidade mesmo, Isso. com um monte de cimento, calçada, uma florzinha saindo de um cantinho, assim, entre Isso é entre incrível, o né? cimento. Eu fico louca com isso. E eu Acho lindo. perceber a vibração ali, Isso, da respiração, do batimento, sei lá o que, E do que é. papel dela nesse Entende? planeta, né? Exatamente. Aí você começa a abrir essa percepção, a se reconectar, a resgatar a sua sacralidade. O pessoal fala, eu sou bruxa. Gente, bruxa, o que se traduz bruxa? Bruxa é uma mulher conectada com a natureza. Ela Mas tem conversa um com as detalhe, plantas, tem um ela detalhe. conversa Tem uma com coisa da cristais. liberdade. Na bruxa tem um negocinho da independência e da liberdade. Só um pouquinho, um detalhezinho. Mas também faz parte. Não é? Então, Não, mas essa fala, conexão, não é? Você saber o papel de cada um, né? De todos os seres que estão aqui por Exato. um motivo. Não é? Exatamente. Então, é o respeito ao tudo e a todos, né? E aí a gente tem que partir para onde nós estamos nesse papel, em que parte nós estamos e onde nós estamos evoluindo ou parados. Só que é importante lembrar que essa questão do papel é que não é essa coisa, a mulher tem que ficar em casa com os filhos, o homem tem que sair para ser Eu o acho que provedor. entra mais nessa coisa da essência e da missão Da de cada um, essência, né? É isso que eu tô exatamente. entendendo. Quem é você? Isso. Quem é você? Exato, Né? exato. Eu acho que é nessa... Qual é o seu papel? Qual o seu, seu papel nesse, nesse- nesse exato. mundo aqui? É né? como Isso. as plantas, né? Você se trata a planta como? Eu adoro conversar, bater papo com É, elas. Eu sei quando elas querem água, eu sei quando eu passo, Isso. elas me chamam. As Às minhas vezes plantas, é quando estão doida, não morrendo, sou. eu não mando sou. tudo pro hospital da minha mãe. Eu não vou pra casa. Ai, eu não tenho planta. Não, porque porque eu tem sou- gente que tem mais habilidade com planta e tem gente que tem mais habilidade com pedra. Com outras Eu tenho com coisas, todos os sim. animaizinhos, Ou com celular, né? Cada um os animaizinhos, eu né? já sou matadora de plantas, eu não posso ter não, porque senão... Até cacto eu já matei. Mas você tem com os animais. É nossa, isso. você é mãe de pet. Então. Pois é, então essa questão toda, assim, essa percepção de quem é você, de que você tem que estar conectado, nem tem que estar, você é natural, você Isso. é orgânico, como você falou, né? Essa questão da natureza, da importância da natureza, que era algo tão perceptível, tão vivenciado antigamente, né? Nas culturas antigas, e que hoje em dia a gente está nessa selva de pedra, a gente perdeu demais essa Isso. conexão, né? Uhum. Só os nossos irmãos indígenas que ainda vivem esse processo de uma forma plena, né? E aí, Maria, eu queria te perguntar,
Para você falar um pouco sobre essa questão da roda do ano, desses ciclos naturais e tudo que eram Legal. reverenciados, né? A gente vai. Vou voltar até um tiquinho para a gente chegar nisso, porque o fato da mulher ser a representação da natureza com os ciclos da lua e a menstruação, e por isso ela também era sagrada, trazia essa conexão bem forte com todos os ciclos, além do ciclo mensal. Então, como todas essas comunidades antigas e eram agrícolas estavam conectadas com a natureza, elas percebiam, então, os movimentos de todos os planetas e das mudanças de estação. E como eles realmente também ritualizavam cada movimento, eles estavam conectados com esse ciclo morte, vida e renascimento. Eles compreendiam por quê? Porque a mulher trazia esse aprendizado no ciclo menstrual. A mulher vem, fica bem vitalizada e depois morre porque o óvulo não foi fecundado. Então, tem a vivência da morte. Sim. Então, o ciclo de morte, vida e renascimento dentro de um mês. Então, esses ciclos de que tudo na natureza acontecem em ciclos, ele era ampliado para o ano. E essa consciência de que as coisas eram cíclicas traziam essa consciência da roda. E esses povos mais agrícolas, mais antigos, então faziam todas as conexões de estação como se fosse a roda do ano. E nessa roda do ano eles ritualizavam cada movimento cada mudança de estação, cada ponto que alterava o ciclo, a conexão do sol, dos planetas, de tudo, assim. E isso eram chamados, então, de 2 tipos de festivais. Você tinha os festivais do sol, festival solares, e os festivais do fogo. Esses festivais solares estavam conectados os equinócios, quando estavam o dia e a noite no mesmo tamanho durante o dia, e nos solstícios, onde ou a noite era maior ou o dia era maior. Exato. E entre esses 4 festivais, tinham os festivais de datas fixas, que eram os festivais de fogo. Então, todo o calendário acabou sendo pautado nessa observação da natureza e dos movimentos dos planetas para sobrevivência mesmo. Então eu vou passar por um inverno onde tenho menos sol, então eu vou me preparar antes, eu vou plantar antes, entendeu? Então tinha toda uma organização da sobrevivência pautada nesses movimentos da natureza. Então esses rituais, esses festivais, são chamados de sabás. Esses sabás, eles começam, para eles, com um mito, tem uma história entre a força do masculino e do feminino, que eles reverenciavam como o deus e a deusa. Então, para eles, a deusa era a criadora de tudo. Ela começou, para esses antigos, ela era andrógena, inclusive. Ela se autogerava. Até que apareceu a força do masculino. Se você for estudar medicina chinesa também, para chegar no tal, começa do nada, depois que vai vindo a força masculina, enfim. Então, todas essas antigas cosmogonias, cosmologias de como o mundo gerou, tem essa visão de que começa de um jeito e vai indo, né? E na roda do ano, então, começa com a deusa na sua face escura, que a gente chama no sagrado feminino, que é a mulher que detém a sabedoria de olhar para as suas sombras. Não é que é uma bruxa, não é que ela é do mal, que ela é do diabo, não é nada que disso. Que ela é escura, Que ela é... Essa deusa negra, ela, né, a deusa na sua face escura é essa mulher que tem o poder de olhar para as suas águas, né, para as suas escuridões, trazendo luz para isso, consciência para isso. Então, começa na visão dos celtas, porque os calendários vieram dessa força aqui, começa com o Ano Novo Celta, que é conhecido como Samhain, que é uma data fixa, que é o dia 31 de outubro, conhecido como virou Hallows, que depois virou Halloween, que depois virou o Dia das Bruxas e que depois, com sincretismo religioso, virou o Dia de Todos os Santos, Dia dos Mortos, blá, 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 blá. Então,
Ok. Começa com um ano novo, onde a deusa está gerando um filho, que é a força masculina. Então, o Soen começa assim, que é a reverência aos ancestrais, que é quando a gente fala que a conexão com o mundo ancestral está mais tênue. Logo depois, a gente vai ter o solstício de inverno no hemisfério norte. Tudo, né? E o solstício de verão no hemisfério sul. No hemisfério norte, é o momento que a deusa... Eu estou contando o mito, né? De onde surgiu. É que a deusa vai gerar a criança solar. Ela, então, vai nascer o filho. Tá? No hemisfério norte. Depois, a gente vai para o dia 2 de fevereiro, que é o Imbolc, que é uma data fixa também, que é um momento de criatividade, de inovação, de iniciações, que é o momento, então, que o deus e a deusa estão jovens. Então, a deusa que era anciã foi virando mãe, ela gestava o culto, virou mãe e agora virou jovem. E o deus, ao contrário, ele era nenê, nasceu e virou jovem. Tá? Então, ali começa então, um despertar de uma inocência, vamos dizer assim, tá? Da criatividade. Mais um pouco, a gente vai ter, então, o equinócio de primavera no hemisfério norte e equinócio de outono no hemisfério sul. Sim. Que é o momento, então, que inicia o ano zodiacal da astrologia. E aí, o deus e a deusa já estão um pouco mais adolescentes. Já começa a vir um frescor da sensualidade e da sexualidade. E depois entra o que a gente chama das fogueiras de Beltane. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa, que é dia 30 de abril. As duas fogosas. As duas, que é nós, né? Eu nasci perto das fogueiras de Beltane. Que é o momento que antigamente lá no hemisfério norte era liberado a sexualidade e as fogueiras. Comemoração e todo mundo da vida. ficava com todo mundo, entendeu? E ali não tinha, né? E aí tinha até rituais da sacerdotisa ser entregue ao Gamo, o rei, enfim, Sim, aí umas que coisas, outras mitologias. Sim. Mas enfim, nesse momento, então, o deus e a deusa estão ativos sexualmente, se namorando. É um momento, então, que a natureza está vibrando, feliz, intensa, né? Isso. Logo depois disso, vem, então, Lita, que é um outro sabá, que é um outro festival, que é o solstício de verão para o hemisfério norte. E para a gente, o solstício de inverno. Então, no hemisfério norte, esse momento é um momento que se comemora as colheitas, a primeira colheita de tudo que foi plantado, de tudo que foi movimentado para eles. Essa roda. Isso. Nesse momento, é só para eu lembrar, tá, gente? Desculpa, porque é muito detalhe. É verdade. Nesse momento, a deusa está grávida novamente. E o deus, ele começa a virar ancião. Porque é isso. A deusa vai... ela estava anciã e vira criança, depois ela vai vitalizando de novo. E o deus vai definhando e vai se entregar como sacrifício no próximo festival para fertilizar a terra, que é o último festival, que é Mabon, que é o festival das colheitas dos frutos e o equinócio de outono no hemisfério norte e o equinócio de primavera aqui pra gente. Então, tudo isso, toda essa historinha foi pautada na observação da natureza para eles, e onde eu acho muito legal, porque o homem aprende a morrer num ciclo do sol. E a mulher morre todo mês. Ela aprende a lidar com o ciclo da morte e vida e morte todo mês. E o homem aprende a se sacrificar e a morrer para renascer como o filho da deusa novamente. Então, é muito incrível esse ciclo pautado. Aí entra, né? Pautado no hemisfério norte, onde todas as nossas referências de festivais e tudo aconteceram, a nossa humanidade, as nossas referências de tradições, né? Era isso até que você ia perguntar, e aí né, a gente mãe? vai puxar esse gancho aí, Vamos Mariana, lá. porque
Olha só. Não sei se ficou claro. Ficou? Não, Deu ficou pra... assim. É porque Eu me realmente... esse confundo, tá? ciclo- Por isso que eu tô com o papelzinho, desculpa aí. Mas... Não, é muito. Eu também, eu sei deles todos, mas na hora de Eu tenho a falar... lua gente, em peixes, aí eu esqueço as coisas. Ah, beleza, tá tudo bem. Não, então, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, porque assim, a gente respeita esse ciclo. Porque, gente, isso surgiu naquela época. Sim. Eles fizeram, vamos dizer assim, contaram através dessa roda do ano, né? Essa roda toda. Eles contaram os ciclos, eles colocam todo o ciclo da vida. Explica, né? Explica tudo, todo né? o ciclo da Isso. vida, né? Através dos sabás. Então, nós, assim, que temos essa tradição do antigo, né? Do que a gente aprendeu com a Mirella, é que a gente tem que reverenciar, respeitar e transmitir isso através desse ciclo, porque é uma história, gente, ó, é um contexto. E né? é um contexto que foi observado anos e anos. repetindo, Isso, né? isso. E são os arquétipos da nossa vida, né? É o que a Isso, gente passa, é o nosso isso. ciclo de vida. Então, por isso que a gente trabalha sempre essa tradição, né? E também traz essa, vamos dizer, essa força do hemisfério norte. E se a gente parar para pensar, muitas coisas que a gente tem hoje vêm desses ciclos, né? Aí a gente tem as festas juninas, o Natal, tudo isso vem dessa época, né? Porque nós fomos colonizados por europeus. Exatamente. E tem uma coisa muito legal, né, Mariana? É. Que o pessoal fala, ai, hoje as pessoas, até hoje ainda existe isso, né? Você fala assim, qual é? Você é ateu, né? Ou então você, como é que fala? Pagão. Gente, eu sou pagã, sim. Você Sim. sabe o que é o paganismo? Isso, então vai ninguém estudar. sabe. Ninguém É. sabe. Vai estudar o que é, porque Acha que você é pagão. ateu. E quando É vê- ateu, e quando pagão. vê essa minha tatuagem aqui. Isso. São só 3 mulheres peladas. Não é bruxaria, não é coisa Isso, do demônio. Não, você... Estão dançando, celebrando. Você- Você nunca viu uma mulher pelada? E é capaz de Eu nem... fiquei chocada. Chocado. Já teve gente no ônibus, uma velhinha, bichinha, tadinha. É. Sentei Eu do tenho lado que olhar dela, assim, ela ficou né? bem assim, ó. Ah, sim! E rezando, achando que era, sei lá o imagino. quê, raladora do é. demônio. Sim. E vamos combinar que se a gente for ler história, estudar, a gente sabe que tudo não, mas a maioria das coisas que a gente tem hoje veio do paganismo. É. Isso. Traduzindo assim, bem rápido, o paganismo é o quê? São pagãos, né? São aqueles que vivenciavam o ciclo natural da vida e respeitavam. Isso. Então, fica a dica, mas tem muita coisa para ler e entender. E aí, fala, E pode de falar. onde vieram os rituais? De Sim, onde vieram de os todas as Todos respeitando esses esses rituais ciclos. que se É. conhece Hoje hoje, vieram. das Vieram de lá. religiões atuais, Isso. a origem é o paganismo. É o paganismo. né? Exatamente. E que, gente, Exato. Inclusive essas rodas do ano, maravilhosos. todas essas Sim. celebrações que a gente tem. Páscoa, Natal, Natal, é o que eu festa falei, junina, festa junina. Dia dos namorados, É. etc. Só pra deixar a dica, né? Fica a dica aí, né? E Vieram aí- do sincretismo, Sim. vieram do sincretismo religioso que se apropriou desses rituais pagãos, alterando, falando que era da igreja e mudando para a sua nova mitologia que estava sendo imposta naquele momento. Cultural. Exatamente. Isso. É E cópia. política na época, né? E Que a quando igreja a gente- estava muito totalmente conectada à política. E quando a política, gente mas desculpa, pega a Fê. questão Não, da conexão da mulher com a lua mais Sim. forte e do homem com o sol, Isso. é o nascimento da criança solar. É, E exatamente. no Natal, Que é né? Natal. Natal. Exatamente. Não é? E aí a gente vê os mitos dos Exato. Do deuses nascimento sóis. de Cristo, que foi na Exato. época de... Isso, e Ah, etc. dá pra gente confirmar? Não, enfim, tem mil coisas. Mas aí, vai, Fê. Vamos lá. Não, e aí eu queria que você falasse um pouquinho também, para a gente até, né, completar esse ciclo, né, dos hemisférios. Essa, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é modismo, né, mas essa necessidade, talvez, não sei nem dizer qual o termo, dessa diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul, que a gente vê hoje é assim, não, eu estou no Brasil, eu estou, né, nesse país aqui, nessa região, eu vou só fazer a O que roda está conectado do aqui hemisfério com os sul, ciclos naturais né? daqui. Esquecendo que a gente tem uma tradição antiga. Uma Mas aí egrégora, uma né? egrégora disso, né? isso. Claro, Isso. ninguém vai estar mudando ninguém, mas Olha, assim, né? Eu queria que você falasse. Pautada nas coisas que a Mirella disse e que a Isso. gente vivenciou muito. Queria que você porque falasse nós- um pouco disso, que você é tão bom, esclarecedor aí, né? Nós temos, então, esse sincretismo religioso, né? Então, a Páscoa, por exemplo, dá muito fácil para a gente estudar Isso. a Páscoa. Por que tem o ovo e o coelho? O que tem a ver o ovo e Uma o coisa com a coelho? outra. Que são símbolos da deusa Exato. Ostara, que Ostara. era a pessoa que representava o
solstício de outono, né? Outono, né? Tá vendo? Porque é Não, um... da primavera. Da primavera, gente. Ai, gente, Da primavera. Esse aí até eu sabia, tá? Ah, não, mas é porque é do outono do Brasil, tá vendo? Isso que Aí, tu pois confunde é, mesmo. Então, nós Então, aí entra o que a Mirella falava o seguinte, existe uma força de egrégora. Exato. Tantos milênios onde as pessoas cuidavam, por exemplo, bem também fácil da gente entender. Na época de 31 de outubro, a gente trabalhar com os ancestrais, que depois virou o Dia das Bruxas. Ou finados hoje, né? Sim. Como que você vai trabalhar uma fogueira de Beltane, onde a egrégora tá atuando para você ir para dentro, para você ir para dentro de uma força até de escorpião, entendeu? Tudo bem, até dá para trabalhar uma sexualidade, uma coisa assim, mas vai para dentro. Então, existe toda uma força espiritual Isso. atuando, Ancestral. firmada, um campo energético firmado desses antigos rituais milenares. Agora, estamos no hemisfério sul. É diferente aqui. Então, como que a gente lida? Tem várias maneiras. Existe a gente estudar. Tem gente que faz a roda mista, que é ficar Nunca com... tinha ouvido Nunca falar tinha ouvido da falar? roda Eu mista. já. A roda mista, que você tem os sabás do fogo, que são fixos, você Ok. mantém. E você vivencia os sabás solares pautados na energia das suas... Por isso que Do eu me hemisfério. confundi do hemisfério sul. Entendi. Eu trabalho mais com a coisa Entendi. fixa mesmo, com a mista. Aham. Eu me misturo um pouco. Sim. Mas é possível você também perceber a força que está atuando aqui. É o outono. E eu tenho que trabalhar a Ostara, que é a primavera. Como eu trabalho aqui, que é a minha força de outono, que é mais para dentro, a criatividade, a força de Ostara que está vindo no sabá de Imbolc em fevereiro. Entende? Dá para você acomodar as duas forças. O que não... aí é Mariana falando. Eu tenho dificuldade de fazer os rituais que são fixos, que são os festivais de fogo, invertido para o hemisfério sul. Eu tenho dificuldade. E tem toda uma história. Isso E aqui é tem um contexto. eu né? tenho essa roda é uma conexão com a história. minha ancestralidade que veio da Europa mesmo. Exato. Eu tenho conexão também com os índios brasileiros, porque praticamente quase todos os brasileiros tiveram essa mistura, português, índio Sim, e tal. sim. Mas eu venho dessa... Eu acesso muito a ancestralidade. Agora sou eu, Mariana. Pode ser que alguém que seja índio tá mais conectado. Agora, tem uma questão assim do hemisfério sul, né? Eu posso falar da minha experiência também. Aham, Então, claro. de viver aqui no Brasil, em Brasília. A gente não tem Não tem. essas As diferenças 4 estações. Tem isso das ainda, né, estações Verena? tão Tem isso ainda. perceptíveis Exato, assim como sim. no hemisfério norte. Exato. Exatamente, né? não temos. Então, Ainda mais daqui pra cima, perto do Equador, que vai mesmo ter essas isso. 2 estações, né? quase. E quando a gente pega assim as celebrações que são datas fixas, Festa né? junina, Enfim, essas e coisas. que ao mesmo tempo traz as questões assim dos equinócios, dos solstícios, porque a gente entra também na questão astrológica. Exato. Porque quando Entra a no gente início dos fala, por exemplo, signos e no, tudo. na entrada do signo de Câncer, que mais ou menos vai começando a dar para trás, é como se o sol começasse a se recolher. Então, a gente tem essas nuances assim de várias coisas que nos levam a nos conectar justamente com, não vou dizer hemisfério norte, mas com essa tradição antiga, Isso. com esse conhecimento isso. antigo, né? Que aqui pra gente fica mais difícil ter essa percepção da Sim. natureza, por Sim, com exemplo, né? certeza. Mas aqui em Brasília, ou é seca, Ou é ou é chuva. chuva. Exato. não é? Nós Aí não tem o temos frio, Você vai mas pro norte. hoje pro tá norte frio, do país, amanhã tá sol, tá quente pra no caramba. mesmo dia, né? Então a gente, né, a gente não tem essa A gente percepção, não tem as não tem estações neve, definidas, né? não tem aquela coisa de De inverno, inverno. Não de- tem, de né? Nicomé. Então, assim, é mais pra Europa. não é tão perceptível, né? Não. Então, eu não sei. Então, para mim, como você falou, uma questão pessoal, né? Mas para mim, eu me conecto com essa tradição antiga por isso, porque eu vivencio através dos festivais, das datas comemorativas, que para mim tem um significado Mais diferente. Diferente. orgânico. É, Eu sinto essa organicidade com esses antigos rituais pagãos. Para mim faz sentido. Pra mim faz muito sentido. E eles fizeram exatamente como a gente está falando. Nessas mudanças Pautado, todas né? de estação. E contando a história, né?
uma história de um ciclo de vida. E eu sinto que ritualizar cada uma desses pontos nos prepara Nossa, e maravilhoso. dá uma... Ai, vamos entrar no próximo movimento. Porque Se conecta, né? Isso. Porque como é que eu vou Sabe, pegar... dá um alívio, É, entendeu? por exemplo, Tá, 31 de maravilhoso. outubro, celebrar Fazer uma- Beltane, né? Eu não consigo. Com os véus. Tênues. Entendeu? Com todo Assim, mundo falando de finados, com todo mundo nada. indo pra cemitério. Então, pra mim é complicado. Eu não consigo. Não, não eu dá. não consigo. Não dá. Vamos celebrar a sexualidade. Vamos fazer uma fogueira e... Eu não Nós consigo. somos boas nisso, né, Mariana? De fogo. Somos boas. Nada contra a fogueira, porque eu gosto de uma Ah, Eu fogueira. adoro a Bora. fogueira, sempre Mas dá no uma boa momento fogueira. certo. Mas assim... Mas eu eu acho acho mais difícil. exato, Espiritualmente, exato, é mais... A Mirella dizia que era frágil, Isso. entende? Espiritualmente e energeticamente. Sim, é mais porque frágil. Não tem uma base histórica, né? Não Pode tem... ser construída, É, tá tudo ainda, certo. talvez esteja sendo Exato, construída. talvez Está esteja sendo sendo Essa construída. coisa Exato. mista, como você falou, que eu achei bem legal, bem interessante. Mas E eu algo, consigo fazer, eu fico fazendo essas traduções assim, tô no outono com o Festival da Primavera, entendeu? Eu Aham. mergulho Eu direto dou no esses, hemisfério sabe, você vai norte, só no né? hemisfério norte mesmo, né? Vou só Eu no já dou hemisfério norte. essa Sei nem como. uma conectada, Eu não entendeu? consigo. Porque a gente foi treinada, né, É. Fê, também, né? Não Treinada só no treinada, sentido de mas eu acho vivenciar que a mesmo, né? gente teve esse entendimento, né? Teve. E essa vivência, a gente mergulhou nesse gente processo mergulhou. e entendeu ele. Eu acho que isso é fantástico, né? A gente organizou as nossas células para funcionar naquilo, para Exato. relembrar aquilo. Eu acho que Exato. foi esse um papel muito grande. Eu acho que dessa abertura de trilha que a gente fez para o Sagrado Feminino no Brasil. Porque eu vou ser sincera, a gente que construiu, que fomos as fundadoras da Teia de Teia aqui de Brasília, Sim. e que estávamos com Mirella há mais de 20 anos, como outras que vieram até um pouco antes, Nani, sim. Andréia Boni, e Inês, e a Esther, exatamente. Que eu pensei, você pegou. Aham. E elas são, nós somos, e com Mirella, somos as desbravadoras desse movimento no Brasil, gente. Exato. Sabe? Mirella A gente foi uma grande foi, missionária. com É. certeza. Incrível. Ela foi uma grande Uma missionária. grande missionária. Eu E que a lembro- gente ajudou a fortalecer. Eu lembro quando a gente foi pro primeiro encontro mundial de círculos de mulheres. Nossa! Você lembra, em São Nossa. Paulo? Eu não cheguei aí. Gente, Eu tinha que- criança pequena. aí eu lembro, assim, que a gente tinha que ir entrando e fazendo círculo e sentando. Gente, Aí é uma eu fiquei força observando aquele movimento, aquilo foi Não, me eu tô tomando toda arrepiada, conta. tá vendo? E aí eu olhei, assim, pra Mirella. Aí eu falei assim, Mirella, estamos de volta. Porque, arrepiei. Eu porque tô toda arrepiada, só de você isso, falar. gente, porque esse movimento É um era relembrar, importante. cara. É incrível. Quando as mulheres que eu faço... Às vezes a gente faz um curso, usa um tarô como um instrumento, mas pode ser astrologia, pode ser qualquer... Mas quando a gente faz com que essas mulheres, ou até os homens que já vivenciaram tudo, restaura essa conexão, gente, Maravilhoso. é muito poderoso. É E a mulher poderoso precisa demais. muito poderoso. E a mulher demais. precisa disso, né? Precisa. Ela merece isso, até Pre- para elas isso. entrarem em contato uma com E as é um outras. poder que não é aquele poder Não. violento. Não. É o Não. poder de pertencimento, Isso. sabe? É Mari, você maravilhoso. pode falar um pouco pra gente sobre, tipo, a importância e também como, vamos dizer assim, ativar a sacralidade feminina? Sim. Tipo, como que a gente pode fazer isso nos No tempos nosso dia a atuais? dia, No- né? É, Como a na gente correria do vira bruxa, capitalismo. bruxa moderna, né? Eu acho que um dos principais pontos, assim, é se permitir, antes de tudo, e ter a coragem de começar a adentrar dentro de si, sabendo que é um treino de uma musculatura, sabe? Não é uma coisa, que legal, eu vou olhar as minhas É um dores. processo. Não é, Rapidinho assim, não né? é. Quem me dera, se Super legal, não é? Não. Principalmente no começo, É ele é dolorido. bem dolorido. É bem Sim, dolorido. Como é? Mas, depois, como que eu vou dizer? Você restaura, do jeito que a gente estava falando, que acessar essa conexão traz um poder. Você, quando começa a tirar essas cascas, né, de cebola, essas peles antigas, esses paradigmas, começa a se desvencilhar do que todo mundo espera que você tem que fazer, das crenças limitantes do teu sistema, da onde você vive, vai vindo um encorpar de dentro para fora
que traz muita serenidade. E é uma musculatura. E aí você fala, não, beleza, eu mergulhei, foi difícil, foi doído, ai, chora, tal, não sei o quê. Na segunda vez já não é tanto. Na terceira já é menos. Exato. Chega uma hora que, como a gente diz na yoga, incorpora. Uhum. Vira corpo. Parar para se olhar no momento, sei lá, de recolhimento da lua minguante é natural. Já não dói tanto. E como é E importante. como é fundamental. E ritualizar. Né? Nós, mulheres, aí entra uma diferença grande entre homens e mulheres. Nós gostamos de vários detalhezinhos. Sim. A nossa linguagem é muito mais rica. Então a gente tem que ter a pedrinha, a gente tem que ter as cartas, a gente tem que ter a cartinhas. florzinha, A vela da a cor. velinha da da cor, a cor. roupa, não sei o quê. Isso tudo nos traz esse aconchego, esse ser conectar feminino, também. Essa E aí, conexão. os pequenos conectar. rituais que a gente pode fazer, as pequenas É. conexões que a gente pode fazer. Gente, simples, uma velinha. Uma velinha. Ai, hoje é um dia de lua minguante, eu não tô me sentindo, tá estranho, eu não sei o que que é. Então, para, O minguante é acende a complicado, né? velinha. Olha para aquela, por exemplo, para vela, Eu tô rindo. respira. Fala, desculpa. Eu tô rindo assim lá falando da velhinha, eu pensando no caldeirão. Nós já jogando a zero, mas É que a gente Ela é um pouco toda mais singela, falando da velhinha. experimentada. Eu tô assim, vamos fazer uma coisa mais simples, né, amiga? Calma. Iniciante, né? Iniciante. A bruxa É iniciante. isso. Mas parar para você, só o ato de parar e acender uma vela para você respirar, gente, já começa. Aí você pode pedir, concentrar, né? A magia que a gente fala dos mundos, da bruxa, não sei o quê. É a intenção. É o poder de concentrar em você ou em um propósito. Exato. Pedir uma iluminação. Parar, sair do ciclo, eu tenho o quê, da tarefa, de não sei o quê. Nanana. Para, respira. Às vezes parar e olhar um passarinho já é um ato de estar em conexão. Exatamente, no aqui e agora. Entende? Então, mas existem muitos rituais, né? Um Muitos. copo de água. Porque a partir do momento que a gente fala, eu vou sacralizar a minha vida, eu vou ser sagrada, eu entro no estado do aprendiz. Uhum. E a hora que eu entrei no estado do aprendiz, tudo que eu vivencio é algo que eu tenho que aprender. Aí você começa a olhar para dentro de você. Exato. Aí você começa a entrar num processo evolutivo, seja ele qual for a linhagem espiritual. É o famoso observador, né? E aí viver consciente. Porque o que é a consciência? É a junção da mente com todo o teu corpo, é a integridade. Não é mental. Ah, entendi só. Não Não. tem como. É quando você faz um entendi que Você sente. muda todas as químicas no teu corpo. Muda. E aí esse estado de consciência que você se colocou estando como aprendiz é só dentro de você que vai fazer a mudança. Ai, porque a Verena isso. Não é, né? Fora, não é fora. Por que a Verena traz isso em... Por que eu fico incomodada com a Verena? Peraí, então. Por quê? Porque gente, ela por quê? lembra. Por Vocês quê, ficam com gente? Né? Por quê? Ah, porque ela lembra minha mãe quando eu era criança. Ah, então peraí, é dentro de você. Não tem, viu, Vê? Você não me incomoda em nada. Mas tô Eu dando sei, um eu sei. exemplo, né? Tô dando um Sim, exemplo. Sim. Entende? A Claro. partir do momento que as pessoas começam a perceber que não tá fora, que é dentro, Exato. tudo muda. Tudo E muda. que tudo a muda. gente atrai aquilo que a gente precisa para aprender. Sim. Rapaz, isso muda. É, muda Ai, bastante. eu tenho só relacionamentos abusivos. É? Por que Por que que você será, tá gata? atraindo É. isso? O que você tá atraindo pessoas dessa forma? É você que tá estimulando 50%. Os outros 50% é chave e fechadura. É. Pô, cuida dos teus 50, cara. Que vai alterar. Vai mudar a chavinha, né? É, gente. Negócio entendeu? O sagrado feminino, tá É, entendendo? pois é. É aí. É aí.
É verdade. Essa viradinha de chave é tão importante, né? Ajuda o cabelo aí, E é amiga. constante, olha. Deus, a gente acha que tô conseguindo, aí vem um outro nível. Ah, tem umas... Desbloqueou uma fase, gata. Ó o chefão aí O de salto novo. quântico vai pra outra Nossa, e às vezes volta no oitava. mesmo ponto, você já percebeu? Sim. A Só gente que sempre- aí no outro nível, cara. Puta. Mas se você fizer a sua parte, né? Se você entender Sim, uma sim, chavinha, quando entra- pra depois outra, quando pra depois outra. inicia, Senão né, você fica esse no mesmo processo. lugar, É. né? Aí é complicado, né? É. E essa sua relação, Mariana, do sagrado, né, com o tarô? Amiga. Já tava sentindo aqui. Então, o tarô é uma das... Nossa, é uma Sim, das sim, sim. antiguidades, né? Das nossas ciências ocultas mais completas Sim, que tem em toda a história da humanidade, com certeza. né? Porque lá você consegue ativar o sagrado feminino, porque você tem que usar a intuição, o vir a ser, né? Algo que a gente, quando começa a ouvir a nossa voz interna, a gente já não fica sendo levada pela vida, sabe? Ai, meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. Ai, não é assim. Você já começa... Eu sei que tem algo estranho. Tudo bem, a gente não sabe exatamente o que vai, entendeu? Mas já te dá uma... tá fechando esse ciclo, tem um novo chegando que ainda não tá claro. Isso alivia uma ansiedade dentro de nós. Mesmo que você já tenha suas metas, suas coisas É uma e tal. clareza, né? É uma clareza. E o instrumento do tarô, Maravilhoso. ele é fantástico para treinar isso. Sim. E ele traz na história, né, dos 22 arcanos maiores, todas as fases que a gente precisa vivenciar. Ele traz uma referência para a gente sobreviver no nosso dia a dia, sem se perder aí, né, na vida, que é difícil, gente, não é fácil. Então, eu sinto que o tarô vem de seres atlantes, seres de outros lugares, e que passaram esse conhecimento para uns sacerdotes egípcios que montaram essas lâminas que foram colocadas em salas no Egito, escondidas. A partir do momento que eles sentiram que a civilização egípcia estava em decadência, eles entregaram para os ciganos. Para que os ciganos pudessem, vamos dizer assim, cacarejar para o mundo esta sabedoria. Que veio, por enquanto, como uma possibilidade adivinhatória. Sim. Né? E aí... Só que detinha o conhecimento das escolas de mistério. Exatamente. Das escolas de mistério. Porque aí cada lâmina dessa tem um mundo de aprendizado, é um sim. portal poderosíssimo de informação e Tem sabedoria. muitos significados. Olha, Uma lâmina uma só. lâmina do tarô, você fica estudando às vezes anos. Nós fizemos A gente isso, vivenciou, né? Lâmina. É uma das A cartas, carta. Lâmina. E aí você tem uma história de um louco, que é um jovenzinho, Isso, que vai encontrando primeiro figuras para se espelhar e aprender, que são os primeiros seus pais espirituais, que é a sacerdotisa, e depois é o mago e a sacerdotisa. Depois os pais terrenos, a imperatriz e o imperador. E depois entra a quinta essência, que é o éter, que é o papa. E assim, depois disso, ele vai começando a vivenciar situações de vida que ele tem que ir aprendendo. Então, os 6, as cartas dos enamorados, aprender a tomar decisões na vida. Sim. Depois, assumir as rédeas da sua vida na tua mão. Depois, ir pra dentro. Depois, a roda, que muda tudo. Aí, a torre, enfim, eu vou agora... Né? Aí você tem situações de a morte, que é um drama quando cai, todo mundo morre. Não, gente, é a transformação, é o fim de um ciclo, né? A lua, que é um mundo que acessa até outras vidas, enfim. E aí, você para... no julgamento, reordena tudo e fecha o ciclo no mundo e recomeça novamente. Com o louco outra vez. Novamente um ciclo. Exatamente, ele que inicia. Oitava acima. Muito Só bom. que o tarô, ele dentro disso você estuda astrologia, numerologia, cabala, você estuda ervas, você estuda cristais, você estuda campo de energia, você tem que fazer ciclo de proteção. Amiga, É muita coisa. é a própria escola de formação da sacerdotisa. Por isso que quando eu dou curso de tarô, eu chamo o despertar da sacerdotisa. Isso, muito legal. Muito bom. Porque a sacerdotisa é a nossa voz interior, a nossa... que acessa toda a sabedoria do mundo.
E quando você saca isso no tarô, pronto. Exato. Só que pra sacar tem que passar pela morte, pela torre, pelo diabo. Tem que passar pelas coisinhas, né? Até porque você tem que ter conhecimento e base até para você poder passar para os outros, né? Exato. Porque como é que você, por exemplo, vai ser um professor, como é que você vai ser uma sacerdotisa, como é que você vai ser mãe, como é que você vai educar os filhos, Isso. se você não tiver esse conhecimento. Não só conhecimento Não é de isso? base, né, Verena? É. Mas também vivência. Sim, então, Experiência, Né? né? Experiência. através da experiência. Através da experiência. Nós já estamos chegando ao nosso finalzinho do nosso Fala Pandora. Ah, quero só falar uma coisa. Pode falar. Porque tem uma coisa também que eu acho muito legal, que a Mirella trouxe e que tem a ver com o sagrado feminino. Desculpa, que são os asteroides na astrologia. Ah, sim. Sim, Sim. demais. Então, o estudo dos asteroides, esse é muito legal. Sim. Os estudos dos asteroides, além... Lilith não é asteroides, mas além de Lilith, você tem Ceres, você tem Atenas, Tem você Atenas. tem... Esses são asteroides, estão nos Asteroides. cinturais de asteroides. Cinturões de Cinturão de asteroides. asteroide. São todos femininos. Femininos, que traz um olhar para a astrologia Isso. diferente. É. Um Um complemento. complemento Perfeito, fantástico. Vamos fazer Tem um curso vários, aí. né? Juno tem vários. Exato. Só para falar que não só o tarô, mas a astrologia a gente pode também. puxar isso. É. Né? Demais. Algum plano futuro? Então, queremos Tantos, mais, tantos, nossa. Não, eu acho que os planos futuros estão assim para eu começar. Esse é o início, quero dizer para vocês que esse é o início de um movimento que eu venho trazer em breve, de colocar esse meu curso de tarô, do Opa, despertar da sacerdotisa beleza. para o mundo, não só Legal. para os minhas pérolas que estão comigo. Então, eu estou organizando para fazer um marketing maior dele Ótimo, e divulgar maravilha. em Hotmart. Enfim, estou Perfeito. estruturando. Esse, entre outros, né? Como Feng Shui, como astrologia. Eita, que a gente já trabalhou isso tudo, hein, Nossa, Mari? tem muita coisa aí que eu tenho aí. Eu lembro de vocês. Nossa, É, a gente eu tenho trabalhou uma muito postura de Feng Feng Shui. Shui fantástica. Lembra que a gente fazia nas empresas, Nas fazia nas casas das empresas. pessoas? Era muito Nossa, massa. era muito bom. Tem muita coisa ali que dá pra gente desdobrar e virar várias outras coisas. Então, eu quero dizer que é muito importante eu estar aqui com vocês hoje. Muito Legal. obrigada. Gratidão também, é um prazer, né? Resgatar isso, né? Esse nossa contato maravilhoso. A nossa É. teia tão antiga, Tão nós somos antiga. irmãs. Irmãs, Sim. é isso Irmãs de muitos milênios e Exato. muitos encontros e muitos novos chegando. É, exato. Que não é de novos também, que já é de outras Sim. histórias. E Mari, faz o seu jabá aí e fala pro pessoal que tá assistindo onde é que eles podem te encontrar, entrar em contato com você. Legal. Eu tenho um Instagram, que tá um pouco devagarzinho, porque eu tô numa transformação. Eu só para fechar, eu estou numa menopausa, estou lidando com esse momento de renascimento de mim mesma, com sacralidade, com cuidado. Então, eu estou também em transformação em todas as minhas áreas profissionais, mas o meu Instagram é mariana.a.valente, de brava mesmo, valente, brava. E no meu telefone, que é o 61996458864. Show, Perfeito. show. Perfeito. Então, Mari, só uma coisa aí, pessoal, que eu vou falar assim. Eu e a Mari já conversamos ali nos bastidores. A gente Sim. está querendo programar a volta dela em setembro pra gente fazer um trabalho aí numa fogueira, né, Mariana? Isso, vamos. puxar essa Presencial. energia. Vamos puxar uns presenciais, uns Já fique rituais, de uns olho aí, encontros. não é? Sim. E vamos trazer também uma roda de De tarô. força de porque tarô, é isso aí. Exatamente. Porque ela Quem não- também é uma taróloga de 1000 anos, né? Nós. Pra quem não Você também, sabe, né, Fê? Não, mas eu dela é trabalho mais só com a a numerologia. numerologia. Né? gente. Eu deixo tarô Só, pra né? minha Até parece mãe. que é só. só. A minha mãe é perfeita. é maravilhosa, Gente, esse tarô. gente, pelo amor. E a gente que não é que criou, Oraculista. mas assim, a gente trouxe a roda de tarô, De né, tarô. Mariana? E que a gente fez muito bem e foi muito legal. Maravilhoso. Né? As legal. pessoas amam. Fantástico, amam. né? Sim. Então, eu vou botar agora meu instrumento de trabalho. Que Sim, a gente muito tá bem. finalizando. Então, é o seguinte: a gente tem, no final, os mimos para os nossos convidados. Já é de praxe nossa, né? Então, eu vou começar com o meu hoje, porque a Verena vai agora... Me pediu, né, para deixar o da numerologia para depois. Então, olha só. Como a gente está falando de oráculos, eu acho que até combinou, né, Verena? A gente Perfeito. começar com os oráculos. Eu trouxe para você, eu não sei nem te dizer porquê, eu acho que vem aquela coisa intuitiva, né? Eu não trouxe o tarô.
Mas eu trouxe o baralho cigano, mas esse aqui é da Esmeralda, né? Uma cigana de força. E eu não sei por que esse cigano, né? Eu não sei, nunca por quê. entendi, né? Será que é porque os nossos ciganos Olha, nem se gostam, né? Essas então- sincronicidades, assim, né? Então eu vou pedir, porque aqui a gente não tem o tempo hábil, né? Mas eu vou Sim. pedir que você tire uma carta Uhum. e aí a gente juntas, né? Porque aqui eu tô com uma taróloga também, né? Sim. Então Você vamos sabe ver. que existiam as sacerdotisas oraculares, Sim, né? não, a gente vai falar. Que nós éramos em outra vida, com É. toda certeza. Nós e as serpentes todas, né? Veja você primeiro. Cavaleiro, né? Cavaleiro, né? Então, ela tirou, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O ó. cavaleiro. A Muito energia, tá vendo? E a gente falando de masculino e feminino, e a Mari tirou o cavaleiro. Então, o cavaleiro, ele vem para trazer o quê? Também o novo, né? bom. Ele vem Uhum. abrindo Abertura, caminhos, né? abre caminhos. Então, ele tá mandando para você essa mensagem. Vamos abrir esses caminhos que você... Abre logo, né, Mariana? Pô, Abre, né? E venha com a força guerreira também, né? Aquela força de coragem. Mas não esqueça de se proteger, Sim, tá? sim. Então, o guerreiro vem, Mas ele tá abre na o armadura, caminho, né? mas ele tem a armadura dele, porque isso é muito importante, né? Se proteger, sempre trazer essa força de proteção para poder também continuar passando pelas estradas, pelos caminhos, igual o louco, ele sai pelos caminhos da vida, né? Então, o cavaleiro aqui está dizendo, segue que eu vou abrir, vambora, né? Confia, mas não esquece desse ponto. Dessa proteção. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para você hoje, quer dizer, que você Maravilhoso. tirou. E a gente brinca que a gente também é um oráculo, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção, dentro desse caminho dos arcanos maiores do tarô, que apareceu para mim aqui, para vocês, sem precisar tirar a cartinha, foi a temperança. Paciência. Né? A temperança também te pedindo aquele ponto de equilíbrio, né? Do acreditar e do ser, né? E também trabalhar essas questões na sua vida para você poder continuar nessa sua estrada, nessa sua jornada tão forte e que às vezes exige muito, né? Porque quando a gente abre assim, um ponto, aquele ponto ele vai crescendo, então ele ilumina, então ele chama. Né? Ele é um entendi. atrativo. Então a gente tem que trabalhar com isso e ter também um momento para você. Sempre lembrar que você é a pessoa mais importante dentro de todo esse contexto da sua vida. Tá bom? Que Um beijo. Sempre. E vamos trabalhar com esses oráculos. Pode deixar, pode deixar. Eu achava incrível vocês juntos lá fazendo aqueles Nossa trabalhos. Eu adorava. É, só um pouquinho forte. Eu coisa só ficava tranquila. observando, assim, aprendendo e admirando. Oh, meu. E a gente continua as nossas lembrancinhas, né? Nossos mimos Isso. para os nossos convidados. Isso, então eu trago a questão da numerologia, né? Mas eu faço uma numerologia breve. Eu Tá. pego a sua trindade principal de números, que é a missão, destino e expressão. Então, a missão é aquilo que você veio fazer nessa vida, nesse planeta. E você tem a missão 7, que é o primeiro número espiritual. Porque você vem para educar e ensinar as pessoas a se elevarem espiritualmente. E como faz isso? Através do conhecimento da verdade, conhecimento consciente de si mesmo, né? E também de uma inteligência emocional. Então, quem tem a missão 7, geralmente são pessoas que mergulham, que querem saber aquilo que ninguém sabe, que procuram o oculto. Então, são ótimos para ciências ocultas, Não para o sei- esoterismo, Não sei se tem para a essa ver, questão do né? tato, tudo. combina. É Acho que espiritualidade. combina. Que Por lindo. causa disso. Uhum. Né? Essa é a missão 7. E aí você tem o destino 6. O destino é como a vida vai te conduzir, te colocar em certas situações para lidar, para você ter força e conhecimento para trabalhar com a sua 7. e realizar a sua missão. Né? Então, a vida vai te conduzindo para isso. E você tem o destino 6, que é o destino do amor. Mas é um amor que é para você servir com alegria o outro, pensando no bem-estar. Né? E, geralmente, o número 6, ele faz com que você tenha o ponto de vista do outro, aprenda a lidar através do ponto de vista do outro, com uma empatia. Então, a vida sempre vai te conduzindo a isso, te colocando em momentos para você ter empatia, para você aprender com essa visão do outro,
Tudo isso para você cumprir com a sua missão. E Bacana. isso para você servir com alegria. E aí você tem uma expressão 1, que é a expressão da liderança, que é como você age, como você se comporta. E que às vezes essa expressão 1 pode se chocar um pouco com esse Com seis. destino 6. É. Né? Uhum. Porque é uma liderança individual. E o destino 6 É coletiva, é né? coletivo. Tá É coletivo. compreendendo, tô compreendendo. Entende? Sim, sim. Então você tem que ter esse trabalho. Esse jogo de cintura esse que é a jogo Que é a temperança. temperança, exato. Vamos Porque juntando é tudo, né? justamente isso. O destino 1, ele eu faço. Eu faço, eu não preciso de ninguém. Eu Só não, que não preciso, vou né? esperar ninguém. Entendeu? Só que eu venho para poder levar aquilo que a gente estava falando, né? Eu tenho que levar um tanto de gente junto. Não adianta ser líder só de mim mesmo, Isso. né? Então, E é aquela coisa até que a gente falou, da liderança coletiva, da liderança colegiada, daquela coisa, né? Então, é isso, é você trabalhar justamente essa questão, assim, do lado individual, às vezes dessa questão mais fechada, egocêntrica, egoísta, trabalhar de uma forma criativa, de uma forma ousada, para você, então, liderar de uma forma coletiva. Tá. Então, você vê que seus números, assim, eles estão entrelaçados de uma forma que estão te ajudando, né, a missão. E quando você pega o 6 com 1, dá o 7. Enfim, tem umas então, coisas, tem né? umas coisas aí que funcionam, né? Que tem tudo a ver. Mas a sua missão é uma missão espiritual, Sim. tá? Então, Sim. aí a vida vai te conduzir através dos sentimentos, desse lado emocional, né? O Pra 7 também, não sei se na visão que você traz, também tem um pouco dos testes, né? Pra gente crescer, né? Ele Sim, traz um porque é o pouco da espiritualidade, conhecimento. né? É isso, é através da sua vivência que a gente estava Sim. falando aqui. Através do conhecimento de vivências que você vai poder liderar, então, ensinar e educar os outros a ter essa consciência também, né? A se elevarem Entre o também. equilíbrio do eu e do outro, Perfeito. né? É isso, né? Isso. Buscando essa Né? força. E aí, quando a Sim. gente pega o seu nome completo, Mariana 7, Antunes 7, Valente, 7. Eu já entendi. Não. tem a sequência negativa 888, que são o quê? As sequências numéricas negativas, elas te trazem impedimentos, elas te trazem Certo. obstáculos, né? Limitações. Então, elas estão vibrando ali o tempo todo. Enquanto você está passando ali pelos arcanos por um período de tempo, alguns anos, vivenciando eles, né? As sequências estão lá, ó, vibrando Te nas puxando um dificuldades. pouquinho. Entendi. Então, você não consegue viver numa plenitude, numa capacidade plena, né? Porque elas te trazem essas limitações. E a 888, ela vai te trazer justamente a instabilidade emocional, Tá. que pode refletir nas questões financeiras e profissionais, né? Então, justamente esse desequilíbrio entre carência, abundância, equilíbrio emocional, desequilíbrio emocional, vai ficar sempre nessa questão, nessa aí, balança que eu também pendente. Tem pendente. que prestar atenção, né? Que aí tem que trazer o equilíbrio aí, tá? Mas como que se tira essa questão da sequência numérica negativa? Através de um estudo numerológico para uma assinatura cabalística. E aí, quando a pessoa já usa um nome de trabalho, um nome artístico, um nome social, um nome profissional, ela já está um pouco nesse processo. Quando você usa Mariana Valente, ele não tem sequência, essa sequência já não vibra. Tem que ser o Mariana Antunes. Não, Mariana Valente não tem a sequência. Mariana Antunes, Você não tentou? Não, o Mariana Antunes, ele fica muito bom. Eu vou te dizer por quê. Porque o Valente, ele tem um arcano, ele começa com um arcano que não é tão bom, assim, não é tão positivo, assim, mas depois ele vai só para arcano negativo, 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 negativo. Então, são anos, assim, vibrando em negatividade. E você está iniciando justamente nesse arcano 61 do Valente. Vá. Então, mas aí o 61 é ruim, é isso que você está falando? O 61 é aquele processo de abertura de começar dificuldades. Certo. Entendi. Tá? Só que numerologicamente, a gente está falando do seu nome completo. Quando você fala do nome completo, aí você entra no arcano 55, que é o arcano Noite Escura da Alma. Então, você está nesse processo aí de vivenciar uma internalização, dores, sombras. Liberando aí. Isso. Então, você está nesse arcano 55. E quando você trabalha o valente, mas aí é uma questão assim, para você pegar esse valente do jeito que tá, a gente teria que dar uma trabalhada nele. Por quê?
O Mariana Completo te dá a expressão 1 que não é favorável para a sua atividade profissional. Perfeito. Certo? E o Mariana Valente, ele te dá uma expressão 8 que é bom, para Sim. faz-me rir, Isso. né? O din-din. Mas Ele não, abre as coisas negativas. ele traz a questão assim de trabalhar não essa atividade profissional, outras atividades profissionais, entendeu? Não que vai para missão. Que não é para Mais terreno, então, talvez. Sei lá. isso. E aí a gente teria que então estudar uma assinatura cabalística para você com uma Mais expressão forte. favorável Tá. para sua atividade, sem Legal. sequência e com os Então, por isso que arcanos eu mais falei que você ia fazer positivos. meu mapa numerológico. Isso, por isso que a gente estava conversando. Agora é que eu Ok. entendi. É isso. E agora... Ó, vamos lá. Mais um mimo, mais um mimo, mais um mimo. Nossa, quantos mimos maravilhosos. Mari, esse é o nosso presente para você, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. A participação especial da Aurora. Hoje veio Gente, que lindo isso! Agora eu falo. Nossa, gente. Pessoal, nós temos a nossa lojinha online, junto com a Lagrife, que é nossa parceira. E lá tem todos os nossos produtinhos disponíveis. Tem a caixinha de Pandora, tem a caneca, temos blusas, temos várias coisinhas lá. Então, dê uma checada lá no nosso site. Eu botei aqui na descrição do vídeo. E é isso. Ai, gente, maravilhoso. Mostra pro pessoal lá na câmera. Ó, sua caixinha de A minha caixinha Pandora. de Pandora, falando do touro e o quartzo rosa. Maravilhoso. Vamos ver o que temos aqui. Uma caneca. Olha, que lindo de todas. Lindo, maravilhoso, gente. Que Pronto, pra você lembrar da gente. Gratidão, gratidão. Lá em São Paulo. Ai, com certeza. Não, eu nunca esqueço de vocês, né? Vocês Eu sabem. Não, sei, nem tem eu como. sei. Não Nem tem a como. gente esquece de Não você tem como. também. Amém, gente. É isso, Mari. Grata demais por estar nesse Muito. espaço maravilhoso que vocês duas, 3, 4, opa! É. 4 estão fazendo, porque realmente é um lugar que abre espaço para as pessoas trazerem diversos conhecimentos fantásticos, só Exato. melhorando a vida de todos. Isso. E a Pandora tem que abrir a sua caixa, ânfora, o que ela quiser, né? Com certeza. Mariana, ó, foi um prazer enorme ter você aqui. Você sabe que há muito tempo que eu ia te trazer já, né? A gente já tá fazendo, né? Já tá Já combinando. tá organizando, né? Organizando. Mas que bom que deu certo agora. E eu desejo para você, assim, sucesso, né? Eu acompanho a sua caminhada, a sua jornada, a sua evolução em tudo isso. Então, eu tenho certeza que é daqui para melhor. Gratidão por ter, Gratidão, né, demais. aceito o nosso convite. Amei. Estamos muito felizes. Lindo. Vamos encerrar o nosso Fala Pandora podcast, deixando aqui o nosso beijo, o nosso tchau e estejam com a gente. Gratidão para todos que ficaram até agora. Tchau. Tchau. Gratidão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.